Recording in progress. Então, boa noite para todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente fica muito feliz com a participação de todos aqui. Para iniciar, então, vamos começar fazendo a oração. Espírito Santo, enchei os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E renovar a paz. Aposentar. É tipo assim, ó, os filhos, criança, se um na casa, se não tiver o único aposentado na casa, que ela não pode ter. Que apresentemos retamente todas as coisas e os da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, eu sou a Liliane, né? Mas todos conhecem. Sou casada com na semana que vem a gente completa 34 anos de casados. Eu sou o Niltinho, né? Nós temos 2 filhos, o Lucas e a Letícia, né? E estamos aí nessa caminhada, né? Essa preparação nossa agora, que é o inicial, para começarmos aí, então, com as nossas atividades da Pastoral Familiar. Né? Muito obrigado a vocês que entraram na reunião, entenderam a nossa necessidade, né? De estar fazendo essa formação, né? Que ela vai ocorrer durante todo o ano. O Liliane vai explicar um pouco agora. Só complementando ali, né? A gente falou que nós temos 2 filhos, mas temos também um genro, o Diego, e uma nora, a Alanis. E agora a nossa netinha, que completou ontem 4 meses. Então, assim, nossa família, né? O nosso núcleo está aumentando e juntando, né? Hoje, por exemplo, nós estamos todos os irmãos reunidos com os filhos. Então, é muito bom, porque realmente forma uma grande família. E é isso que a gente procura, né, enquanto família, né? Promover a família, promover a união, promover a dignidade das famílias, que elas consigam estar juntas, consigam orar juntas, trabalhar juntas, realizar-se na vida, né? Juntas, unidos, né, a Deus aí, em oração para nos fortalecer. Como disse o André, né, esse ano a gente tentou, enquanto equipe, né, nós somos uma equipe aqui, ainda né, o do Pamar nessa coordenação, enquanto nossos vice-coordenadores. Nós temos o André e a Karina, núcleo de formação e espiritualidade, Gisele com Marco Aurélio, que são nossos secretários e tesoureiros, Carmen com Margarida, responsáveis pelo setor pós-matrimonial, e ainda precisamos de pessoas para estar compondo, né, a nossa equipe, para trabalhar com os casos especiais, para trabalhar, né, ser responsável pelo setor pré-matrimonial e também pela vida e família. Né? Então, assim, a gente precisa alargar os nossos horizontes aqui com o apoio de todos. Mas, para isso tudo, a gente tem buscado, então, o quê? Formação. Eu e Nilton concluímos o INAPAF agora, né, em dezembro. Agora, no final de janeiro, nós vamos fazer o curso de formação para agente do INAPAF. E, justamente, para a gente estar, né, conseguindo trabalhar mais e melhor em prol das famílias. Enquanto equipe, né, que a gente precisa de formação. Pessoal, eu queria pedir o favor de desligarem os microfones
Obrigada. Então, enquanto, né, nesse ano que se passou, os eventos que nós fomos, ouvindo as demandas de todos, né, o que mais se pediu foi formação. Então, por isso, o André teve essa excelente ideia e as condições, a viabilidade para fazer isso acontecer. A gente tem essa formação toda segunda, quarta-feira do mês, online, com diversas pessoas, né, que dominam mais o tema que for proposto. E para isso, né, a gente quer ouvir vocês. Quais são os temas mais pertinentes? O que vocês querem saber mais? Onde a gente precisa aprofundar para fortalecer e aprimorar a nossa pastoral? Então, a gente conta também com todos vocês. E hoje, né, como o André já falou aqui, né, a gente tem a grata satisfação de ter na nossa sala aqui o Dom Paulo. Para quem não conhece, né, Dom Paulo é arcebispo da Arquidiocese de Uberaba e ele está aqui por esses dias. Aqui não, né? Aí na região de São João, ele está de férias, né? Na casa do seu Eduardo, aí com a Márcia, e está aí nos acompanhando, né? Como fez domingo, né? Naquele momento tão bonito que aconteceu lá em São Sebastião da Vitória, e agora aqui conosco. Então, é uma honra muito grande ter o Dom Paulo, essa força em pastoral familiar, né? Porque ele realmente se dedica e constrói junto, né? Pastoral familiar da Arquidiocese. Muito bem, boa noite. Boa noite a todos e a todas, né? Aberto o microfone. Estão me ouvindo? Estão, né? É uma alegria, então, poder estar também nesta sala. Eu vejo que é muito importante esses momentos formativos. Como é que é aquele ditado popular, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém assume não sabendo o que tem que fazer. Então, eu creio que a formação ela é fundamental para dar qualidade na vida familiar. E nós estamos num momento assim muito de um tipo de cultura que parece fazer com que a vida familiar fique muito esvaziada do seu verdadeiro sentido. E é claro que isso acontece principalmente pela falta de uma boa formação. E eu parabenizo, então, a equipe, né, a pastoral aqui da região, pastoral familiar, por esse trabalho formativo, que é essencial. Eu sempre fui muito preocupado com essa questão da formação. Inclusive, eu sempre pensei assim nas dioceses, eu trabalhei em São José do Rio Preto, agora estou em Uberaba, passei também um tempo lá por Formosa, mas eu sempre vi assim que parece que falta um pouco um incentivo maior dos padres em relação à formação. E eu vejo assim, se a gente teve a oportunidade de um tempo maior de estudo, filosofia, teologia, então nós, como padres, temos a obrigação de formar as pessoas. Eu até faço muito esforço assim, de escrever artigos, justamente assim, para tentar formar a cabeça das pessoas sobre a responsabilidade que tem de atuar na sociedade e principalmente no contexto da vida familiar. Parabéns, trabalhamos juntos. Vamos lá. Vamos passar agora, então, a palavra para o André, né, que vai conduzir agora para frente a nossa formação, então. Muito bem. Boa noite, bem-vindo, Dom Paulo. Deixa eu só colocar de novo o link da formação no grupo, porque algumas pessoas estão me pedindo para colocar lá, acho que elas perderam no grupo. Então, estou colocando novamente aqui para a gente. Só um minutinho aqui para a gente não deixar ninguém de fora, né? Colocando aqui de novo.
Ok. Andréia, Sim, pois não. é só enquanto você vê aí, né? Justificando, pessoal, o Padre Nélio, ele tinha algumas celebrações para fazer, uma visita muito importante depois da missa, mas assim que acabar, ele já vai estar entrando na nossa sala. Então, ele daqui a pouco já está na nossa sala, então, tá? Muito bem. Então, novamente aí, obrigado pela presença, bem-vindo. Estamos então começando agora a parte formativa e conforme a Liliane e Niltinho comentaram, é um projeto novo, né? As câmeras ligadas, só a sua que não. É uma novidade, de certa forma também é um teste que a gente está fazendo, né? Um teste de uma formação diferenciada na diocese para tentar alcançar mais pessoas, né? Nossa diocese, como muitas outras, tem uma extensão territorial grande. As pessoas não estão tão próximas, né? Aqui temos cidades longe, Lavra, São João, desde Lagoa Dourada, né? Minduri. E aí a gente pensou uma maneira de dar algum conteúdo e manter a gente conectado, manter a gente envolvido de alguma forma, uma coisa aberta para todos os agentes participarem, né? É uma alegria porque hoje, no primeiro dia, já estamos passando de 41 participantes na sala, né? Então, isso aí, já temos 41 pessoas conectadas para primeiro dia, para janeiro, onde a gente está viajando, está de férias, não é muito fácil ter isso. E isso reflete para a gente o interesse e a preocupação das pessoas com a parte formativa. Então, essa escola de família online é uma iniciativa humilde, tímida, a gente não espera fazer nada assim extraordinário, mas fazer o ordinário bem feito, com carinho. Como é que vai funcionar esta escola de família online? Então, a gente pretende, uma vez por mês, né, ter este momento, um momento de um conteúdo apresentado por alguém que domine o conteúdo, né? Na, na maioria das vezes, estamos aqui com pessoas que nós já conhecemos bastante e sabemos que são realmente pessoas que dominam o conteúdo. Então, já estou em contato com várias pessoas, do Brasil todo, de um grupo que eu participo para poder ajudar. Então, essa formação ela tem o apoio institucional do Instituto Pios, um Instituto de Formação em Família, em Bioética, e também os professores, a maioria dos professores que vão colaborar aqui voluntariamente, são professores também da Universidade Católica de Santa Catarina, né? Então, são colegas, né? Eu também sou professor lá, dou aula lá em duas pós-graduação, na pós-graduação em Direito Matrimonial Canônico e também na pós-graduação em Catequese Matrimonial. Então, são professores, colegas nossos lá, na Universidade Católica, que também vão ceder um pouco do seu tempo pela missão e vão trabalhar um tema ou outro aqui. Tá? Então, já temos em vista aqui alguns temas, eu quero partilhar com vocês os temas. Então, essa primeira aula, ela vai ter esse momento aqui de apresentação, de explicação, que é importante para a gente também entender. Quero discutir um pouco, quero colocar alguns temas que nós pensamos, e depois eu vou colocar no grupo uma enquete, quando terminar a aula, ou amanhã eu vou colocar no grupo uma enquete, para que vocês também sugiram novos temas que vocês queiram ver tratados aqui. É importante que a gente possa atender o interesse de vocês nessa formação, né? Então, a gente quer saber os temas que mais mexem, que mais incomodam, mais têm dúvida, para trazer pessoas para trabalhar com vocês, trazer especialistas de cada área para trabalhar os temas com vocês, né? Então, nós temos alguns temas pensados, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos temas que a gente pode trabalhar. Vou compartilhar a tela, mas quem não estiver conseguindo ver a tela, não tem problema, porque vai. Deixa eu ver qual tela está aparecendo. Deixa eu colocar a tela correta aqui. Uhum.
Pode ser aqui. Tá? Então, estão vendo. Então, está aparecendo uma tela, não está para vocês aí? Tá? Então, na escola de família, tá? Lembrando desse tema do ano, né? Esse ano do jubileu, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele também, que tem a ver com o tema de hoje, né? A esperança da família. Eu tenho aqui a oração do jubileu, vamos deixar para rezar no final, no encerramento, né? Vou passar direto por ela aqui, né? Para termos o costume de sempre rezar a oração do jubileu, né? Que é um momento para nós também, um momento importante, né? E eu trago aqui alguns temas que eu já coletei naquelas enquetes que nós fizemos das formações do ano passado, pessoas perguntando alguma coisa. Trouxe aqui alguns temas, então, e depois eu só estou colocando os temas aqui para provocar vocês um pouquinho nessa reflexão, para depois a gente conseguir trazer outros temas também, né? Aqueles que interessam vocês. Então, nós temos aqui, olha, alguns temas, né? O primeiro, o que é nulidade matrimonial? Como identificar, né? Ou seja, uma possível nulidade? O que fazer se for identificada? Como evitar também, né? O que os agentes precisam saber? Um tema que a gente pode tratar durante o ano. Tem uma pessoa para falar disso aqui, tem um professor lá da Católica, que é até autor de livros na área de nulidade matrimonial, um padre. Ele é presidente do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Joinville, então, um padre que a gente pode estar trazendo, convidando para falar para a gente. Depois, segundo tema, que o desafio de falar de castidade aos casais de namorados e noivos, o que é de fato a castidade, né? Faz sentido falar disso atualmente? Como falar? Um tema também que colocaram na enquete. Outro, a apresentação do projeto Team Star. Não sei se alguns já ouviram falar desse projeto, mas é um projeto aí que tem até o apoio da Pastoral Familiar Nacional, da CNBB, um projeto realmente efetivo no Brasil e fora do Brasil, né, que é sexualidade e afetividade para crianças, adolescentes e jovens. É algo que a Diocese nossa podia conhecer um pouco mais, né? Depois, o método de ovulação Billings, apresentação detalhada por uma instrutora certificada. Dá uma visão geral, muitos têm dúvida, muitos não, nem é para usar, mas para conhecer mais o método Billings, saber entender mais o porquê, como ele funciona, é uma cultura geral, né, que todos nós podemos ter contato, né? Depois, para entender a questão do aborto, né, história das iniciativas pró-aborto no mundo e a situação da legislação brasileira sobre o aborto. O que a gente pode fazer neste caso? Como a gente pode se envolver nisso? De que forma, né? Depois, um médico católico explica a contracepção e o risco de abortos ocultos, né? O mecanismo de funcionamento dos contraceptivos, o risco de aborto a partir do uso de pílulas e DIU. E isso não por um curioso falando, mas um médico católico reconhece os sistemas, né? Então, nós temos algumas possibilidades de médicos que a gente pode convidar para falar aqui conosco, que já sabemos que dominam o assunto, com a visão acadêmica, a visão científica, em consonância com a fé, né? Depois, atenção aos casais de segunda união. Como integrá-los na vida pastoral? Uma urgência da gente, né, entender, saber lidar, abrir as portas para todos os casais, todos são famílias, né? E envolver com todos aí. Depois, internet, o vício de telas e o desafio do convívio familiar. Visão médica do assunto também sobre o vício de telas na internet. Estatísticas desta epidemia que cresce continuamente. Então, também trazer um especialista, um médico, talvez um psiquiatra, falando dessa questão para a gente. Depois, sexualidade na vida conjugal. Como é a vida íntima segundo os planos de Deus? Né? A questão da moral católica, da sexualidade. Depois, paternidade responsável. O que a igreja quer ensinar com este termo? Por que os casais da atualidade têm tanto medo de ter filhos? Então, são temas
estes temas, essa 2, 4, 5, deixa eu ver quantos temas coloquei aqui. Não vou voltar. 2, 4, 5, tem 10 temas aqui. Mas a gente gostaria de abrir, ao abrir a enquete amanhã, colocar no grupo, todos participem, sugerindo outros temas que não estão aqui, ou também questões ligadas a estes temas aqui, para a gente poder trabalhar, convidar a pessoa adequada, preparar a pessoa sobre o que vocês querem estudar, o que vocês querem acompanhar, porque é um serviço, né, de formação para a gente viver bem o matrimônio, para a gente entender bem o matrimônio, para a gente saber dar um conselho para quem procura a gente, para poder ajudar na pastoral familiar ou em qualquer outro movimento de família, para formar outras pessoas, é muito importante. Dom Paulo bem colocou, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, e é por isso que a gente anda meio decepcionado, né? Às vezes as pessoas frustradas com o mundo, com o futuro, justamente por não conhecer um pouco mais sobre isso. E aproveitando que estamos aí no ano do jubileu, né, para o tema de hoje, eu peguei tópicos de um material preparado pela Santa Sé, preparado pela igreja, né? A igreja lançou uma coleção de cadernos do concílio. Não sei se vocês já conheceram isso. São excelentes, cadernos fininhos, completos, aprofundados, né? Os cadernos do concílio tratam diversos temas. Isso aí está disponível na loja da CNBB na internet. Você acha lá os cadernos do concílio, está tudo lá, você pode comprar. E entre os cadernos do concílio, para o jubileu 2025, então, notem que são especiais para nos prepararmos para o jubileu de 2025, né? Então, para estes cadernos do concílio, eu escolhi para o tema de hoje, já que é uma escola de família, para começar, escolhi o tema do caderno sobre a família, né? Porque o que a igreja está falando de família com vista do jubileu? Né? O que a igreja quer falar para a gente sobre família a partir desses cadernos do jubileu? E é interessante que dentro do jubileu 2025 teremos um espaço também que é o jubileu das famílias em 2025. Dentro da programação do jubileu, teremos lá de 30 de maio a 1º de junho, em Roma, o jubileu das famílias, com atividades também para as famílias. Então, olha a importância, né, do caráter família também dentro do jubileu, tá? Então, usando o caderno do jubileu para as famílias, o caderno do jubileu, eu trouxe para essa primeira reflexão de hoje um tema. Eu quero explicar o seguinte: todos os encontros, hoje a gente está falando um pouco mais para começar, mas todos os encontros serão assim, uma reflexão de 30 minutos no máximo, 30, 40 minutos no máximo, seguido de um tema aberto para comentários e perguntas e bate-papo de mais ou menos 20 minutos. Então a gente espera não passar de 1 hora. Não vamos fazer aquelas reuniões longas, que intermináveis, né, que as pessoas cansam e têm preguiça, não. Vamos fazer aquela coisa curta para dar gostinho de quero mais, para a gente poder voltar no mês que vem e dar uma mensagem. E já que é de mês em mês, ao terminar o encontro, a gente sugere para vocês materiais que vocês possam durante o mês ler. Então já fica a minha sugestão aqui, esse caderno do concílio sobre família, o caderno 29 sobre família, você pode comprar na internet, é baratinho, eu acho que é R$ 14,90 ou R$ 15. Você pode ler durante o mês, que é aquilo que a igreja está falando para a gente sobre família em vista do jubileu, tá? Então, já que a gente vai fazer uma formação mais curtinha e abrir para vocês um leque de estudo, para a gente poder ler. Mas vamos lá. Renovar a esperança de ser família, né? A igreja, neste caderno do jubileu, tem falado da esperança de ser família. E a gente pode colocar essa pergunta, mas qual esperança? Como é assim? Que esperança é essa de ser família que a gente tem que renovar?
a olhar para o mundo com tantos problemas, a olhar para o mundo com desafios, dá aquele sentimento, será que vale a pena mesmo essa história de família? Será que isso é verdade? Será que vale a pena lutar por isso? Será que vale a pena casar? Será que vale a pena ter filho? Será que vale a pena colocar filhos no mundo com tanto problema, tanta desavença, tanto crime, tanta droga? Né? Será que vale a pena criar uma escola de família? Não é ficar dando murro em ponta da faca, na ponta da faca, para poder chegar a lugar nenhum? Isso vai ficar do mesmo jeito? Será que nós pensamos assim também? Será que nós realmente temos esperança? Né? Nós sabemos por que que a gente está aqui hoje nessa escola de família e por que que a gente está se envolvendo lá na pastoral, na paróquia, no movimento, no grupo? De onde vem essa esperança para nós? Nós temos que puxar lá de dentro isso. Né? E para puxar lá de dentro isso, o caderno de família começa a trazer para a gente uma memória histórica sobre a questão da família, né? O caderno traz lá, nos seus capítulos, a família como a primeira célula, depois ele fala da vida conjugal, depois do amor pleno e de gerar para a vida. Então, só um gostinho aqui do que tem no caderno. Eu separei, como eu sabia que o tempo hoje era um pouco mais curto, eu separei aqui alguns apontamentos, só uma folhinha de apontamentos sobre este caderno de família, para a gente refletir. O caderno de família começa falando de um documento que nós já ouvimos falar dele em algum momento. Um documento da igreja que se chama Gaudium et Spes. Nome latim, Gaudium et Spes. Quer dizer esperança, olha lá, tem esperança no nome dele, né? Esperança e júbilo, ou esperança e alegria, né? Deixa eu pegar, ver se eu tenho o nome dele aqui, está aqui, ó. Gaudium et Spes, né? E a gente tem que entender, mas de onde que vêm esses documentos da igreja, assim? Caíram de paraquedas para a gente, né? Será que o Papa estava lá sem nada para fazer e deu vontade de escrever uma coisa assim e empurrar para a gente? Né? De onde vêm esses documentos, essas informações que nós temos? Isso que constitui o chamado magistério da igreja, né? Os ensinamentos do Papa, da Cúria Romana, constituem aí o magistério da igreja. Então é importante a gente ter uma ideia que é o seguinte: este documento foi produzido no final do famoso Concílio Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, ele foi convocado no Natal, a 25 de dezembro de 61. E na convocação deste Concílio Vaticano II, quem o convocou foi o Papa João XXIII, né? Nessa convocação do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII apontava problemas assim críticos na vida do cristão, como um mundo moderno que estava deixando Deus de lado, né? Um progresso material e confrontando com uma decadência moral. Esses termos estão citados lá na carta convocatória do Concílio Vaticano II, e o ateísmo militante, uma força muito grande para tentar tirar a fé, tirar a nossa fé. Então, o Concílio Vaticano II aconteceu, né? Anos, né? 4 anos de encontros, reuniões, estudos, né? E no final do ano de 65 começaram a surgir os documentos, né? Com as conclusões, com as orientações a partir do Concílio Vaticano II. E ele tem vários documentos, são 19 ou 18 decretos, vários, mas tem 4 documentos que são os mais importantes. São as constituições do Concílio Vaticano II. Uma constituição é a chamada Dei Verbum, a outra Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, que eu já falei,
né, e a Sacrosanto Concilium. Uma que fala sobre a revelação divina e a tradição, a outra sobre a vida da igreja, a última sobre a liturgia, e essa que fala sobre a pastoral, a relação da igreja com o mundo, e fala muito sobre a família também. Então, neste documento chamado Gaudium et Spes, a igreja faz assim, ela reafirma o que é a família neste mundo moderno. Porque parecia que com o passar do tempo as pessoas estavam perdendo a referência do que é família. E se perdendo, né? Perdia a referência do que é família e se perde tudo na vida. A família é a maior referência de todo mundo. E se eu nem sei o que é família, eu estou lascado, eu não tenho referência mais. Então, a igreja reafirma claramente o que é o matrimônio e o que é a família, né? E ela fala que, neste caderno do concílio, que eu estou usando de referência, na página 9, ele nos relata, né, nos relembra, né, e relata que o bem da pessoa humana, o bem da sociedade e o bem da comunidade cristã, daqueles que creem, está relacionado com o bem da família. Que a família é o ponto de apoio de todo mundo. Por isso é tão importante voltar. Então, neste caderno do concílio, já na página 9, eles pedem para a gente, citam algumas vezes esse documento Gaudium et Spes, né? E que é a base do estudo do caderno de família. É um documento que nos coloca uma realidade, né? Na página 12 desse caderno do concílio, eles apontam que quando a Gaudium et Spes foi feita, já havia uma preocupação muito grande sobre a maneira que as pessoas viviam o matrimônio e a família. E hoje, essas preocupações estão ainda maiores quando olhamos para o mundo. Esse caderno do concílio nos traz, na página 12, se você for ler depois, você vai encontrar lá, ele fala que o mundo hoje, as pessoas já não querem tão pouco constituir família, nós temos um número de casamentos cada vez menores, um número de filhos cada vez menores, o avanço do aborto, a manipulação embrionária, né? Ou seja, essa questão de tem a ver também com a fecundação artificial, tem a ver com a barriga de aluguel, tem a ver com as duplas homoafetivas que querem ter filhos, querem forçar a gestação, né? Temos esses absurdos todos hoje aí, né? Nós temos, o caderno cita comportamentos que nos desviam da reta sexualidade e, para complicar tudo isso, grandes dificuldades econômicas, né? E também sociais, como a guerra. Então, nós temos hoje um ambiente extremamente hostil, realmente que desafia. Por que um jovem vai pensar em constituir família no meio de tudo isso? Por que um casal vai pensar em ter filho no meio de tudo isso? Então, a gente corre o grande risco de ter um olhar pessimista para a vida quando pensamos essas situações que nos rondam, né? E o caderno do concílio vem nos advertir sobre isso. Cuidado, cuidado com o olhar pessimista sobre a vida. Nós temos que ter um outro olhar sobre isso. Na página 12, o caderno do concílio nos pede para ter um olhar que nasce da fé, né? Ou seja, a perspectiva que nos faz olhar o mundo como um campo a ser cultivado e não um abismo de perdição. Olha que definição interessante que nos traz este caderno. Quando um fazendeiro vê um campo a ser cultivado, né, tem que corrigir lá a terra, tem que corrigir, às vezes, o relevo, né, tem que fazer uma série de correções. Ele vê que aquilo ali vai dar muito trabalho, mas ele vê lá para frente o resultado daquele cultivo que ele vai dar. E não olhar para aquilo desanima, vira as costas e vai embora.
Então, o caderno de família e do concílio nos chama essa atenção. Olha, não olhe para o mundo como um abismo, uma perdição, está tudo perdido, já não vale a pena mais nada, não vale a pena ter família, não vale a pena casar. Não, olhe para o mundo como um campo a ser cultivado. O nosso olhar muda tudo isso, né? Hoje em dia, todo mundo dá aquele exemplo do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Mesma coisa, depende do nosso olhar para aquilo. Então, mas para a gente entender, para a gente ter este olhar, né, nós temos que ter a certeza que esse cultivo do campo é um projeto de Deus, que é o que nos motiva é isso, né? A esperança é sempre fundamentada pela fé. Então, o caderno 19 do Concílio também nos traz essa questão, que é a fé que vai fundamentar a nossa esperança, porque se eu não acreditar que é um plano de Deus, eu não vou ter interesse em cultivar aquele campo, né? Se eu não acreditar que, que aquela promessa de amor feita no matrimônio é uma missão de fato, eu não vou aceitar as dificuldades do dia a dia, né? Eu gosto, sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de comparar com a vida de um missionário, ou um missionário que vai para um local muito hostil, o missionário que está lá agora servindo na região de guerra. Agora nós temos missionários na região de guerra. Agora nós temos casas religiosas na região de guerra, acolhendo crianças, evangelizando, ministrando sacramentos. Temos pessoas lá expondo a sua vida e que sabem que é uma missão. Então, quando eu sei que aquilo que eu faço é uma missão, eu olho para os desafios de uma forma muito diferente. Então, quem abraça essa vida missionária, ou mesmo aqui, um padre está numa paróquia, na outra paróquia, encontra dificuldades, encontra pessoas difíceis pela frente, encontra realidades difíceis, e ele vai servindo com um sentimento de missão. Então, nós temos que mudar o nosso olhar e ver que a família também é um campo a ser cultivado. E aí temos as dificuldades sociais, econômicas, temos todas as dificuldades e vamos falar, não, vale a pena ter a família porque ela é um campo a ser cultivado, não é um abismo de perdição, né? E nesse cultivo da família, Deus, este plano, né, de matrimônio e família é um plano criado pelo próprio Deus. Na Gaudium et Spes, esse documento lá de 65, né, do Concílio Vaticano II, quando no capítulo 1 da segunda parte, ele nos traz a definição de que o próprio Deus é o autor do matrimônio. E por que que ele traz essa definição? Porque já no século passado, nós sentíamos o reflexo das correntes que paganizavam o matrimônio. Muitas correntes tentavam paganizar. É o que o Papa João XXIII chamava de ateísmo militante. Eu quero tirar o Deus da jogada e queriam dizer para a gente que o matrimônio não era de Deus. O matrimônio era uma coisa do ser humano. Ah, o ser humano que achou melhor viver assim, viver em casal, né? Mas não é uma coisa de Deus. Ah, pode ser assim, mas também não pode não ser assim. E hoje em dia está pior ainda, porque hoje em dia pode ser casal, pode ser trisal, né? Pode ser 4 pessoas, pode ser como for. Então, é nesse contexto caótico que lá em 65 a Gaudium et Spes já dá um alerta. Epa, peraí, o próprio Deus é o autor do matrimônio, né? O próprio Deus é o autor do matrimônio, não é uma invenção humana. Então, para quem tem fé, ele sabe que o matrimônio é autoria de Deus. Não é pedir a Deus a bênção por uma iniciativa humana. É muito mais que isso. É levar adiante uma iniciativa do próprio Deus.
Então, o matrimônio é criado por Deus. E aí, na Gaudium et Spes, vinha a definição que depois foi parar lá dentro do catecismo, no ano de 92. É, o próprio Deus é o autor do matrimônio, o qual possui diversos bens e fins. Todos eles da máxima importância, quer para a propagação do gênero humano, quer para o proveito pessoal e sorte eterna de cada um dos membros da família, quer mesmo finalmente para a dignidade, estabilidade, paz e prosperidade de toda a família humana. Então, nenhum parágrafo a Gaudium et Spes nos traz aí o sentido do matrimônio, né? Propagar o gênero humano, o bem, o proveito pessoal do casal, o bem-estar do próprio casal, né? A sorte eterna, ou seja, a santidade, né? O destino eterno dos membros da família, e também para o bem de todo mundo, de toda a família humana. Olha como é amplo. Então, nós temos que voltar ao caderno do concílio sobre família, nos traz essa proposta de refletir novamente o que é o matrimônio. E aí, continuando este parágrafo na Gaudium et Spes, vem o seguinte, que por sua própria índole, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados para a procriação, a educação da prole, que constitui como que a sua coroa. Então, o coroamento do matrimônio, né, também passa pela procriação e a educação dos filhos, ou seja, tornar o mundo melhor através dos filhos. Isso também tem a ver com a questão de não ver o mundo como um abismo, mas um campo a ser cultivado, porque quantas pessoas dizem: ah, não vale a pena colocar filho neste mundo difícil? E aí a igreja nos pede para pensar por outra ótica. Não, não é por aí. Os filhos que você educar ajudarão a tornar o mundo melhor. Serão luz e sal para o mundo. E não o contrário. Não é o olhar pessimista que não vale a pena casar, não vale a pena ter filho, mas que faz sentido assim. Então, neste caderno do concílio, a igreja vem nos chamando a mudar o olhar também sobre a família, para ter um olhar de esperança, levarmos a esperança de que pelo projeto da família a gente torna o mundo melhor. Aquela primeira ordem que Deus deu lá a Adão de cultivar o Éden, ou seja, tornar o Éden melhor, também se realiza através da família. Tornar o mundo melhor através da família. Então, se nós não entendemos este projeto divino, não adianta tentar ajudar os casais a viver bem, a tomar conta do dinheiro, a, a aprender método natural, a se perdoar. Nada adianta se nós não trabalharmos para que os casais entendam que é uma missão dada por Deus. Ou seja, essa fé que é uma missão dada por Deus é que sustenta a esperança de seguir adiante, né? A fé na teologia, a fé é fundamento da esperança, né? Nas três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a fé é o que fundamenta a esperança. Então, se nós não entendemos isso, não adianta. Então, nosso primeiro trabalho para nós e para quem a gente alcança é ter a convicção firme e certa de que levar uma família adiante é levar uma missão dada pelo próprio Deus. E aí tudo vai fazer sentido, né? Quando nós falamos de sentido, quantas pessoas querem um sentido para a vida? Porque às vezes não tem o sentido da eternidade, de encontrar Deus. Isso faz a gente perder o sentido realmente, né? Como hoje nós temos aí essa bênção da logoterapia, né? Começada com Viktor Frankl, né? Que passou por um campo de concentração e lá encontrou o sentido daquela dor, porque tinha algo além daquilo. Isso também é a família. O sentido das dificuldades da vida conjugal, o sentido das dificuldades para educar os filhos. Dificuldade de todo jeito, dificuldade financeira, dificuldade na área da saúde, dificuldade na educação, dificuldade
com a adolescência, qualquer dificuldade. Se nós não temos o sentido sobrenatural, as dificuldades serão gigantes para a gente. Mas se nós temos um sentido, a gente suporta as dificuldades, como um missionário que está lá na guerra. Ele sabe que tem dificuldade, mas ele sabe o que o leva para lá. É aí que a palavra amor se faz presente. E o caderno do concílio nos traz essa questão do amor no dia a dia do casal de uma maneira muito bonita, né? Deixa eu ver aqui para frente, né? Vou achar aqui. Tá. Do que viver esse amor no dia a dia é um plano bem definido, né? Deus deu uma maneira certa de viver este projeto. A gente vê lá em Gênesis, né, que o homem deixa seu pai e sua mãe para unir a sua esposa e já não são mais que uma só carne, ou seja, tem o aspecto da entrada em uma nova vida, de uma mudança de vida que é o deixar pai e mãe, tem o aspecto da entrega incondicional que é unir a sua mulher e o aspecto que ser um só, se juntar para ser um novo, né? Não ser o café e o leite, mas juntar e virar uma coisa diferente, é o café com leite. Ou seja, ser uma novidade, ser um, né? E não são mais que uma só carne. E que o ponto de partida também está lá no último versículo do capítulo 2 de Gênesis, que é estavam nus, ou seja, é a transparência total do homem e da mulher, né? Eles não se envergonhavam. A vergonha é quando o outro conhece aquilo que eu não quero que ele conheça. Isso é a vergonha. Então, por que que eles não se envergonhavam? Porque eles não tinham nada que esconder um para o outro. É a base da vida matrimonial que também se reflete depois na vida familiar. Então, este plano de amor de Deus é muito bem definido. Olha lá, uns 3 passos para viver o plano de amor de Deus. E também o Papa fala isso para a gente, né, dos dois serem um, na Amores Letícia, de uma maneira diferente. Ele chama que o mistério, né, é precisamente nisso que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos Deus faz uma só existência, que sejam um, somente um, né? Os dois são um. Não são mais João e Maria, mas agora é João e Maria. Caminham juntos, se entregam, fazem projetos juntos, neste mundo que acha que isso não é possível, entregar a sua vida. Então, este caderno de família do concílio traz as dificuldades da família, traz os desafios, traz questões sobre perdas, traz várias questões, mas que mostra que nós temos que renovar a esperança, sabendo que o matrimônio é um plano de Deus. E aí, confiar que Deus nos ajuda a levar isso adiante. Na página 15 do Caderno do Concílio, ele traz 2 frases muito bonitas, né? Primeira, neste caminho, a oração é importante e sempre necessária. Ele por ela por ele, e ambos juntos. Pedi a Jesus que multiplique o vosso amor. Porque o caderno nos lembra aquela questão de que o amor é um compromisso diário, como o amor do missionário lá na guerra, que diariamente acorda e renova o seu compromisso, o amor é um compromisso diário. E nos traz também, nessa página 15, uma frase muito bonita, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os cônjuges podem aprender a rezar com essas palavras, Senhor, o amor nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o compromisso nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nessa primeira reflexão, né, o tempo é curto, a gente não quer ficar, pois eu quero abrir agora para um comentário, mas para terminar essa questão, eu só eh, cheguei quase na metade desse caderno de família, não peguei todos os temas, mas trago essa questão para nós de que então temos que renovar a esperança de ser família. Então agora já sabemos de onde vem a nossa esperança. Tem que ser da fé que nos leva na certeza
certeza de que os desafios da vida familiar são como o cultivo de um campo. Não um abismo, mas o cultivo de um campo pela frente. Então, se Deus é o autor do matrimônio, nós temos que saber como Ele planejou esse matrimônio para poder cultivar este campo. Nós temos que pegar a receita de como cultivar o campo com quem é o dono do campo. Ele que vai falar como cultivar este campo. Por isso que nós vamos ter os temas da escola de família, né? Esse primeiro tema é um tema mais geral, mais evangelizador, mais reflexivo, mas vamos ter os outros temas da escola de família, que são temas práticos, concretos, como eu apresentei alguns no começo, e vamos também colocar outros, do dia a dia, de como cultivar este campo. Então, como é que eu vou cultivar? Para que lado que eu vou fazer lá o arado, né? Que semente que eu vou colocar? Como que eu vou irrigar? Eu tenho que ter uma receita de como cultivar este campo com aquele que é o dono do campo. Mas ninguém cultiva um campo se não tiver a fé que aquilo que eu estou fazendo vai dar fruto lá na frente. Senão a gente desanima, joga a enxada para o lado e vai dormir na sombra. Não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que realmente acreditar na família. E esse caderno do concílio, acho que é o caderno 29, né? O caderno 29 daquela coleção do concílio. Depois eu posso passar de novo para quem não pegou. Caderno 29, é o 29, Cadernos do Concílio, você acha na página, na internet, acha aí também na página da CNBB e tantas outras. Esse caderno 29 nos fala muito da família, baseado neste documento Gaudium et Spes, que traz justamente o júbilo e a esperança junto. O Gaudium et Spes, o júbilo e a esperança, a alegria e a esperança de saber que, com tanta dificuldade, nós estamos aí no caminho certo, que é o de cultivar o campo. Queria abrir, né, hoje, como falei, a reflexão foi um pouco menor, nas outras teremos uma formação mais densa, mais concreta, mas hoje ficamos no começo aí explicando, falando, apresentando, mas eu queria abrir para participações espontâneas, críticas, perguntas. Primeiro relativo a esse tema que a gente trabalhou. Depois que esgotar isso, a gente fala um pouco do planejamento na escola e de outros temas. Quem quiser participar primeiro, pode aí se manifestar, a gente vai organizando a nossa participação. Quem quiser falar, pode aí ligar o microfone, falar. Quem quer dar a sua colaboração, sua pergunta. Toca, né? André, Senhor, vou abrir então o caminho. ótimo. Não propriamente fazer pergunta, mas dizer desses cadernos, né? Esse ano de 2025 nós estamos completando 60 anos do concílio, né? Então, em preparação para estes 60 anos que foram produzidos esses 34 cadernos, né? Aliás, quando você incentiva nesse período alguém adquirir esse caderno número 29, acho que é interessante também pensar em outros, né? Porque são muito ricos, porque todos eles estão baseados nesses 4 documentos do concílio, né? Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum, Sacrosanto do Concílio. Claro que são 16 documentos do concílio. Todos eles têm uma riqueza assim, muito grande, mas foi pedido que houvesse reflexões sobre esses 4 documentos, né? Então, foi pedido assim que pessoas intelectuais que estão dentro da área escrevessem esses cadernos, que são em torno de 100 páginas, mais ou menos, cada um, né? Quer dizer, cadernos pequenos, mas são muito interessantes,
inclusive a visão como cada autor coloca sobre o caderno, né? Eu tive a oportunidade de apresentar, parece que 3 ou 4 deles. Parece que o primeiro, o quarto, que é sobre a inspiração, muito interessante a forma como é apresentado, né? Aquele que fala da história do concílio, que é o primeiro caderno, muito interessante. Minha palavra seria assim, mais para reforçar esse pedido seu de quem tiver condição, é adquirir e, quem sabe, fazer uma leitura que vai enriquecer muito. Era isso, apenas para contribuir. Se, deixa eu só apresentar aqui então, isso está na página lá estou na internet, ó, na página da loja da CNBB, coleção Cadernos do Concílio. Você pode comprar a coleção toda ou pode comprar os cadernos fracionados por temas que mais interessarem, né? Então, eu reforço aí que Dom Paulo está colocando, que de fato são temas interessantíssimos e estudos aprofundados de fato. É só colocar lá Cadernos do Concílio, CNBB, vocês vão achar. Vale a pena mesmo. É um bom material. Né? Boa Mas noite, André. Boa noite. Tudo bem, né? Boa noite, pessoal. A Joelma mandou uma pergunta no chat. Não sei se você consegue Deixa eu visualizar. verificar aqui. Ah, achei aqui, ok. Como a igreja, a pastoral pode acolher, acompanhar e inserir famílias feridas que procuram ajuda e não conhecem a Deus, a fé católica. Por onde começar? Quer dizer, alguém quer partilhar, talvez ajudar na resposta, para não ficar só eu falando, né? Os irmãos aí de pastoral também estão há um bom tempo na pastoral. Também, Dom Paulo também é sempre bem-vindo a participação dele aí para comentar com a gente, né? Como acompanhar e inserir famílias feridas que procuram ajuda, mas não conhecem a fé católica, não conhecem a Deus. André, boa Sim, noite. à noite. Eu acho que primeiro ela tem que conhecer a fé católica, né? Ir à igreja, participar de missas, né? Isso será o primeiro ponto? Eu acredito, né? Vamos fazer uma partilha. Eu acredito que isso é importantíssimo, mas às vezes a gente não pode esperar a pessoa se converter para poder ajudá-la. Às vezes tem questões ali que você pode dar um aconselhamento conjugal, independente da religião. Você pode apoiar na paróquia, indicando uma conversa amiga, uma terapia. Você pode dar uma série de apoios para a pessoa em paralelo, quando aquele convite, aquela atenção, indo conversar com ela, chamando para rezar. Isso é importante. Nós sabemos que o caminho passa pela conversão, mas também nós também temos que ajudar as pessoas, né? E o nosso trabalho, a pastoral familiar, é para ajudar as famílias. Mesmo aquelas que não são católicas devem ser ajudadas, têm que Sim. ser apoiadas, tem que ser, às vezes, você vê, a pastoral social, ela não escolhe quem é católico para levar o apoio material. Então, a pastoral André, familiar também, também pode ter ações assim de evangelizar é importantíssimo, temos que aproveitar. De repente, uma coisa vai chamar a outra, de repente, o seu apoio para ela é o que vai despertá-la para conhecer a religião, né? o André, Senhor, oi. Eu fiquei, tem um amigo querendo, o Alex está querendo manifestar aí. Vai, Alex. Eu penso que é criar um laço de aproximação, né, com a família. Estreitar um laço aí de amizade, de um relacionamento, parecendo assim que não tem nada a ver, que não tem interesse nenhum, né, de levar para lugar nenhum, mas dando um testemunho de amizade, né, de um relacionamento bem saudável.
para que essa pessoa crie uma certa intimidade com a gente ou com o casal, né, que queira fazer isso, se coloca à disposição de fazer isso, porque é só uma amizade, né, que as pessoas talvez estabeleçam uma, uma confiança, né, para começar a se abrir, conversar e tal, e ter, né, interesse de saber que coisa é essa que esse casal tem diferente, né, que É. vem conversar com a gente, mesmo a gente não sendo da mesma religião ou não tendo fé. O que é isso, né? É apresentar essa forma, de criar uma empatia com o casal, para que a gente possa trazê-lo para junto e juntos, né, a gente criar, né, uma possibilidade de e estabelecendo uma amizade com ele, de começar a mostrar, né, um caminho diferente, né? De repente é o nosso testemunho de vida que vai fazê-lo se converter. Somente isso, né? É, As palavras às vezes são bonitas, mas o que arrasta mesmo são os exemplos, né? é. Muito bem. Eu, Mas, eu, eu penso muito que eu quero acreditar muito naquilo que a Madre Teresa de Calcutá falou. Quer corrigir a sociedade, quer melhorar o mundo, corra para junto da sua família, vai amar a sua família, né? E a partir do momento que a gente está bem em família, amando a família, a gente vai ter pessoas, né, querendo vir para perto da gente e descobrir mais um pouco da vida em família, né, que a gente possa estar transmitindo. bem. Isso, Eduardo. Perfeito, isso aí, né? Falar de Deus é uma parte do nosso trabalho, mas a grande parte é de boca fechada, né? Fazendo, né? Falei, Davi, fala, não dá um sorriso. É, é. Tudo bem. Quem quer colaborar conosco aí? Mais alguma pergunta, alguma, né? Uma participação? Não? Então, estou vendo alguns amigos aí de vários locais, até de fora da diocese, né? O Edésio tá aí, ó. Edésio, coordenador da Pastoral Familiar, né, lá na diocese de Guaxupé, né? Tá aí mais quem que eu tô vendo aí pelo nome, às vezes as fotinhas não estão abertas, muitos eu conheço, mas não tô vendo aqui, né? Ah, o Hamilton, lá de Cascavel, Paraná, tá aí, né? Mas, bom, eu acho que a gente, como aula inaugural dessa escola de família, a gente não pode passar muito do tempo, como eu falei, a gente tem que evitar de fazer as reuniões muito longas. Então, hoje é uma reunião mais provocadora, reflexiva sobre o que é a família, né? É, é possível que a gente consiga colocar essa aula gravada depois disponível para vocês. A gente está gravando por garantia, a gente vai avaliar se vai colocar a aula gravada e é possível que a gente tenha isso aí depois. As outras aulas serão mais objetivas e pontuais em alguns temas, né? A partir de amanhã, a gente vai fazer uma enquete e colocar aí no nosso grupo do WhatsApp para colher as opiniões de vocês sobre os temas. Aí, dependendo do grau, né, da estatística dos maiores interesses, a gente vai colocar primeiro os temas de maior interesse, ok? A gente vai trabalhar para poder acabar com a ansiedade da turma. Os temas que tiver mais interesse, a gente vai tentar colocar nas aulas primeiras, fevereiro, março, abril, e aí vai, tá? Aceitamos sugestões de vocês de todo tipo, aceitamos críticas também de todo tipo. Nossa intenção é colaborar, é apoiar, tá? Eu vi que o Padre Nélio está aqui conosco, né? Ele também ele é o assessor da pastoral familiar na diocese. Então, ele está com a palavra aí conosco. Boa noite, André. A bênção, Dom Paulo. Boa noite, Liliane, em nome da Diocese. Que bom que ano da esperança, né? A esperança não decepciona. Então, nossa alegria pela Diocese, abertas as portas, né? Caminhar como família e povo de Deus.
A gente precisa das famílias, né, para modificar um pouco a história da humanidade. Então, a nossa palavra é mesmo de alegria e esperança, né? Podendo, a gente vai acompanhar, como sempre, né? Uma vida meio corrida de padre. Hoje tem capela rural toda quarta, mas a gente está aqui em orações e conseguir entrar um pouquinho a tempo e desejar mesmo que seja cada mês um aprendizado gostoso pelas famílias, né? Salvar essas histórias bonitas que estão aí no dia a dia, né? E a primeira pergunta é a questão mesmo da acolhida, né? A gente acolhendo, a gente transforma, a gente educa pela acolhida. Então, que Deus possa nos abençoar como pastoral, como famílias, né? Durante todo o novo ano e com muita esperança, esperança boa mesmo, né? Vamos que vamos. Padre Nélio, sua câmera está desligada e você tem um Câmera? sorriso de esperança muito bonito. Põe a cara a tapa aí, vai. Esse telefone é meio doido, de um jeito que ele entra na reunião correndo. Tá bem. Então, eu ia propor, bom, se Niltinho e Lili tiver algo mais para comentar, né? Também mais alguém tiver algo mais para comentar, aí a gente faz a oração do jubileu e pedimos depois a bênção a Dom Paulo, né? Que começamos a nossa escola com a presença de Dom Paulo conosco, arcebispo de Uberaba, no dia de hoje. Lili e Niltinho, tem algo a comentar com a gente aí? Liga o microfone. Tá desligado. Tá desligado ainda. Desligou a câmera. Muito bem. Ficou bravo, André. Ué. O microfone e a câmera também. Olha lá, acho que agora ligou, deixa eu ver. Não, ligou não. Tudo Não. bem, mas tá tudo bem. Vamos Prende. pedir então. Tá bom. Agora. Olha o Padre Nélio lá embaixo. Ó, o Padre Nélio apareceu aí, ó. Ei, Padre Nélio. E bom, ainda aprende. Tá bom, podemos então encerrar, né? Podemos. Bom, antes de dar uma benção final, parabenizar a região por realizar esse tempo formativo, né? Acho que é muito importante isso. Eu não estou conseguindo. Conseguir lá. Apagar de novo. Mas parabenizar e desejar que esse 2025 seja realmente marcado pela esperança, né? Esperança como é que é a esperança? Peregrino de esperança, né? Eu tenho refletido um pouco sobre a questão de peregrinos da esperança e de esperança, né? Não sei se você pode identificar uma mudança, né, de uma diferença. O Papa coloca peregrinos de esperança para dizer que cada um de nós deve ser agente com esperança, para levar a esperança para o mundo. Não esperar que a esperança chegue na gente, né? Eu desejo a todos que estão participando uma esperança, assim, que faça a gente ser peregrino de verdade. Lili, Nitinho, quer ainda falar? Querem ainda falar? Abrir o microfone? Não. Vamos terminar, então, pedindo a proteção de Maria, né, mãe de Jesus, que ela que foi uma grande peregrina de esperança, né? Rezando, então, bom, tem a oração do... O projeto A Oração do Jubileu. Vai lá, então. E a gente acompanha ela aqui. Tá, está aqui. Oração do Jubileu. Vamos juntos? Vamos. Pai, que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino.
a tua A tua graça graça nos nos transforme transforme em em cultivadores cultivadores diligentes das das sementes sementes do que que fermentem alimentam a a humanidade humanidade e e os o cosmos, na espera mas é confiante confiante dos dos novos novos céus e da céus nova terra, da nova terra, quando vencidas as quando potências do mal, o mal se se manifestar manifestar para para sempre sempre a tua tua glória. A a graça do graça do jubileu jubileu reavive em reavive em nós, nós, peregrinos peregrinos de de esperança, esperança, o o desejo desejo dos dos bens bens celestes, celestes e e derrame derrame sobre o sobre mundo o mundo inteiro inteiro a a alegria alegria e e a a paz paz do do nosso nosso Redentor. Redentor. A ti, E Deus Deus bendito bendito na na eternidade, eternidade. Louvor e louvor glória e glória pelos séculos dos séculos dos séculos. séculos. Amém. Amém. Ave Maria, cheia Cheia E de de graça, graça o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós entre vós as entre as mulheres, mulheres. bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, Agora e agora na e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele Ele está no está meio no de meio de nós, nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que que fez fez o o céu céu e a e a terra. terra. Desça sobre todos e todas a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneça para sempre. Amém. Amém. Em tempo Obrigado. ainda. Oi. A gente tem um probleminha aqui. Caiu uma uma mas aí não deu o celular. Mas aí não deu o celular. Eu gostaria de estar nesse momento agradecendo. Foi muito interessante. A primeira aula que a gente teve nessa programação. Agradeço aí o empenho o empenho do André, que está nos auxiliando nessa informação. Espero que todos continuem conosco aí na próxima. Foi muito bacana, né? Aí do André de estar providenciando tudo, programando isso, é muito bacana, né? Então, a gente agradece muito do fundo do coração. E agradece muito, muito ao Dom Paulo por estar conosco. É uma bênção. Amém. Tá bom, gente. Muito Obrigado. obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite, até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite.